Olá, muito bom dia. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. É um prazer tê-lo aqui conosco na nossa meditação sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Eu gostaria que você participasse. De que forma, pastor? Que eu posso participar desse momento de meditação. Você pode participar compartilhando esta live, compartilhando, comentando também. Falando em comentar, vamos dar um bom dia para todas as pessoas que estarão entrando e depois estarão visualizando e vendo o nosso momento de meditação. Então, escreva aí como Constantino, ele já iniciou participando aqui do nosso momento de meditação. Coloque aí, bom dia a todos, que todos sejam edificados, sejam abençoados através desse momento de meditação, tá bom? Escreva aí como Constantino. Bom dia, Constantino. Deus abençoe você, Deus abençoe todo o povo amigo aí da Itália, Deus abençoe a sua família, abençoe a sua esposa, seus filhos, e que Ele possa lhe dar sabedoria para que você possa administrar o seu lar, abençoar a sua família, tá bom? Então, as pessoas que estão chegando, que estarão chegando, vamos participar do nosso momento hoje de meditação. Participe compartilhando esse momento de meditação. Vá aí embaixo, coloque aí, compartilhe com seus amigos, com a sua família e também comente, dando bom dia para todas as pessoas. Diga aí bom dia e que Deus abençoe muito você. Enquanto as pessoas vão entrando, vão colocando vão dando, melhor dizendo, o seu bom dia, eu vou tomar um pouquinho do meu café e daqui a pouco a gente já vai iniciar nosso momento de meditação que tem sido muito, muito forte, que tem nos orientado, que tem nos alimentado à luz das Escrituras. Importante você conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Você aceita um cafezinho? Já tomou café hoje, o Constantino? Já tomou seu cafezinho hoje? Ah, é óbvio, né? Porque aí na Itália, vocês acordaram mais cedo que nós. Servido? Clica aí o joinho, diz aí, tá tudo bem com você, tá vivendo de fé em fé. Ah, já tá próximo ao almoço aí? Rapaz, então a barriga deve estar roncando aí já, né? Então vamos lá, pessoal. Eu gostaria que se você tivesse a sua Bíblia, você também deixasse aí do seu lado. Nós estamos realizando esse momento de meditação. Nós estamos falando sobre o verdadeiro Evangelho, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Porque a mensagem central do cristianismo é sobre o Evangelho de Cristo. Todos os púlpitos que são cristocêntricos, todos os púlpitos sérios, pregadores sérios, a mensagem central desses pregadores é sobre Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. Falamos ontem sobre as boas novas. O Evangelho é as boas novas de Cristo Jesus. Um Deus santo, um Deus que amou o mundo de tal maneira que ele veio a esse mundo, ele encarnou num corpo humano, na pessoa do Deus Filho, nascido de mulher, da Virgem Maria. E ele veio com um propósito, com uma finalidade. Ele veio para morrer. Ele veio pelos pecados. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para levar na cruz do Calvário
os meus pecados, os seus pecados, definitivamente, de uma vez por todas. Isso é muito importante você saber, que o Senhor Jesus, ele pagou pelo meu e pelo seu pecado definitivamente. Que ele, com a sua igreja, ele não está em guerra, ele está em paz com a sua igreja. Por isso que temos acesso diante de Deus, porque ele cumpriu a sua exigência completa no sacrifício, na vida do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, então se Deus, ele já pagou por todos os meus pecados, o que eu cometi, o que eu irei cometer, então significa que eu tenho carta branca agora para viver na prática do pecado? É óbvio que não. Definitivamente não. Inclusive, eu gostaria que você acompanhasse aí no texto. Pegue a sua Bíblia, abra aí em Romanos capítulo 6. Era exatamente essa ideia que os judeus que estavam ouvindo a pregação de Paulo tinha quando Paulo ele veio dizendo que Deus ele cumpriu a sua exigência através do sacrifício de Jesus Cristo, definitivamente pelos nossos pecados. E eles, por quererem ser justificados pelas suas obras, eles não entendiam isso. Eles disseram o seguinte: então, que diremos? Versículo 1 do capítulo 6 de Romanos. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Aí Paulo responde: de modo nenhum. Porque se vivemos ainda no pecado, nós que já morremos por ele, ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados para a sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Deus Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então não tem como uma pessoa, ela que morreu com Cristo Jesus no batismo nas águas, ela viver na prática do pecado. Ela é uma pecadora, ele é um pecador, como eu, como você. Nós não somos perfeitos. Não adianta que nunca você e eu, enquanto nós estivermos nesse corpo pecaminoso, nós nunca iremos conseguir chegar ao nível espiritual do próprio Deus. Nós não estamos num corpo glorificado. Agora você entende porque você pensa, às vezes, o que não é para pensar, quando você é nascido de Deus, quando você morreu para esse mundo, esse pensamento que não é para pensar, leva você à cruz e pedir perdão a Deus. Porque você não aceita esse tipo de pensamento. Mas, pastor, por que nós temos alguns pensamentos que não é pensamentos cristãos? Ou sentimentos, ou atitude, o comportamento, que às vezes a hora que a gente está falando algo ou agindo de forma que quando você vê, você, poxa, isso não é atitude, não é um sentimento, um pensamento de um cristão do pecado. Preste atenção nisso. Nós fomos livres na cruz do Calvário, através da nossa fé em Cristo Jesus. Nós fomos livres, você foi livre, nós fomos livres da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas nós estamos sob a influência do pecado. O mundo em que vivemos ainda está sobre a influência do pecado. O maligno, ele age nesse mundo. Os seus filhos. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo pecaminoso, nós estaremos sob a influência do pecado. Mas
no dia da glorificação, que será no dia do arrebatamento, no dia que o nosso corpo for levado aos céus, esse corpo, essa matéria não entrará no reino de Deus. Ela necessariamente, ela terá que ser transformada. E ela será transformada pelo poder de Deus, um corpo glorificado, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus, quando ele ressurgiu dentre os mortos. E ele ressurgiu dentre os mortos, provando para mim e para você, falamos isso na meditação de ontem, para ficar provado que Deus aceitou, que Deus cumpriu a sua exigência. Deus cumpriu ali a exigência pelo meu pecado e pelo seu pecado. Foi aceito por Cristo Jesus. Aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por mim, por você, foi aceito por Deus. Foi aceito aquilo que Cristo fez pela sua igreja. É óbvio que aquelas pessoas que não fazem parte da igreja de Cristo, que vivem negando o Senhor Jesus, que vivem virando as costas para o cristianismo, que vivem servindo um Deus que ela mesma inventou na sua imaginação, ou foi ensinada a crer num Deus que é movido por grana, um Deus que é feito à sua imagem, à sua própria imagem, à sua própria semelhança, um Deus que satisfaz os seus desejos, um Deus que vive servindo ela. Olha só o ponto que nós chegamos nos dias de hoje. Pessoas que estão inventando um Deus, criando um Deus, segundo a sua própria imagem, a sua semelhança, que satisfaz os seus desejos e que ela não satisfaz os desejos do Senhor. Parece que virou o jogo, que Deus passou a ser o nosso servo e nós somos senhores. E nós somos senhores, pessoas que não querem servi-lo de hipótese alguma, de maneira nenhuma. Pelo contrário, querem ser servidos. Esse não é o verdadeiro evangelho das Escrituras. O evangelho de Cristo Jesus. É sobre esse evangelho que nós estamos falando. Nós estamos meditando durante essa semana. O verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Que não é nada sobre mim, não é nada sobre você, que não é nada sobre as coisas dessa terra. O próprio Cristo, quando esteve aqui em pessoa, ele sempre nos orientou. É só ler as Escrituras fielmente. Inclusive, eu tenho um quadro aqui na minha sala, que em todas as minhas meditações, todas as vezes que eu vou preparar um culto, um sermão, eu olho para ele e nele está escrito. Depois eu vou tirar uma foto e vou postar nas redes sociais. Está escrito o seguinte: pregue as Escrituras fielmente. Quando você lê as Escrituras fielmente, e você prega as Escrituras fielmente, você vai perceber que é Deus se revelando para o ser humano. É Deus mostrando os seus atributos. É Deus mostrando quem ele é. É Deus mostrando qual o propósito dele para toda a raça humana. Que os planos, os propósitos do Senhor para a sua igreja, nos dias de hoje, e anteriormente também sempre foi, que a nossa fé venha estar pautada não nos heróis da fé, não em homens, não em religiões, mas esteja pautada em Cristo Jesus. Repito, o eixo do cristianismo, o eixo da igreja de Cristo Jesus o eixo da igreja de Cristo Jesus é o evangelho. Aonde não é pregado sobre Cristo, os púlpitos que não são pregados sobre Cristo, então ali não reina Cristo. Pode reinar outras coisas, menos Cristo. Eu quero te trazer para as Escrituras. Com o passar do tempo, as pessoas estão indo para longe das Escrituras. As pessoas estão buscando versículos isolados, buscando promessas que venham massagear o seu ego.
E o Evangelho de Cristo Jesus é o contrário disso. Ele não massageia o meu ego. Ele não massageia o seu ego. Ele nos confronta. Ele causa uma ruptura. O Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo exalta Cristo, coloca o ser humano no seu devido lugar e exalta Cristo, que Ele é o Criador. E hoje eu quero falar sobre o caráter de Deus. Falamos ontem sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que é o eixo do cristianismo, e o porquê Deus veio a esse mundo em forma humana e morreu na cruz e ressuscitou. Hoje eu quero falar sobre o caráter de Deus. Você precisa saber quem é Deus. Se eu te perguntasse agora, quem é Deus? Você saberia me responder? Mas o Deus das Escrituras, o Deus que se revelou desde o início, antes mesmo das Escrituras, ele se revelou da sua forma natural, na sua criação. E após isso, ele vem se revelando através dos profetas. Ele veio a esse mundo por meio de Cristo Jesus e ele se revelou através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Lembra que quando Filipe chegou até ele, disse: Senhor, mostra-me o Pai. Isso me basta. Então Jesus, fitando os olhos em Filipe, disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não tem visto o Pai, Filipe? Preste atenção, Filipe. Quem vê a mim, Jesus dizendo para Filipe, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Então, você quer conhecer a Deus? De fato e de verdade, olhe para Jesus. Conheça Jesus. E não tem como você conhecer a Deus se você não conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras revelam a Deus. Para mim e para você. Ele se revelou para a igreja no passado, através de coisas extraordinárias, abriu o Mar Vermelho. Ele se revelou no Antigo Testamento através de milagres, de bênçãos físicas, bênçãos econômicas. Ele se revelou no Antigo Testamento para mostrar o propósito dele. E tudo aquilo apontava para o Novo Testamento, sobre a revelação que ele iria fazer através do Senhor Jesus Cristo. E hoje, ele é adorado, ele é pregado, ele é conhecido por meio das obras de Cristo. Quer conhecer a Deus? Conheça o Senhor Jesus. Eu quero falar hoje com você a respeito do caráter de Deus. Nós tomamos esse livro aqui, olha, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Paul Washer, um pregador conceituado dos Estados Unidos. Um homem de caráter, um homem que prega a palavra de Deus fielmente, o Evangelho de Cristo. Inclusive, eu gostaria que você, se você ainda não o segue, você possa seguir e acompanhar as pregações do Paul Washer. Tá bom? Não apenas dele, temos vários pregadores cristocêntricos. A exemplo do Paulo Júnior, a exemplo do Hernandes Dias Lopes, como também o Nicodemos, Augustus Nicodemos. E temos também pastores que nós conhecemos, que foram alcançados pela graça, como o pastor Anderson Guerra, como o Paulo, como fugiu a memória aqui o nome dele. São vários, depois eu vou colocar ali uma lista para você ver os conteúdos dele, o Marcelo, dos Anjos. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção agora,
que eu vou mostrar para você, de fato e de verdade, o Deus das Escrituras. Você precisa conhecer o Deus das Escrituras. E aqui, o autor do livro, Paul Washer, ele fala sobre o caráter de Deus. Eu quero ler para você. Preste atenção nisso. Para entender o Evangelho, devemos entender algo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal ou uma energia que está ao nosso redor. Mas Deus é o Criador pessoal e Senhor de tudo que existe. Em Gênesis capítulo 1, você pode conferir isso. Então Deus, ele é o Criador. A Bíblia nos ensina que o único e verdadeiro Deus, ele existe, e ele existe como uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Em Mateus 3,16, ali afirma sobre isso. Eles são três pessoas distintas que se diferenciam uma das outras e ainda assim são um ser. Não são três. Em João 10,30, Jesus diz, eu e o Pai. Em João 10, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai, nós somos um. Eles compartilham a única essência divina com essas qualidades divinas. Devido a estas qualidades que tornam Deus único para que os pecadores sejam salvos, ele requer o sacrifício pelos nossos pecados. Portanto, para entender a necessidade da morte de Cristo, devemos saber mais sobre o caráter desse Deus trino. E o primeiro atributo do caráter de Deus, anote aí. Se você está com um papel e uma caneta, anote aí. Deus é amor. Isso, escreva aí. Deus é amor. Você consegue escrever isso aí nos comentários agora? O primeiro atributo de Deus? Deus é amor. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E que seu amor, ele o move. E que o seu amor, o amor de Deus, o move. O move para quê, pastor? Para entregar-se livre e abnegadamente aos outros para o benefício do bem deles. Olha o primeiro atributo de Deus. O amor de Deus o leva a entregar-se livre e abnegadamente aos outros para o benefício ou bem deles. É importante entender que o amor de Deus é muito mais que uma atitude, uma emoção, é algo que ele faz. Em vez disso, o amor de Deus é um atributo de Deus, sendo o seu próprio ser ou natureza. Deus não só ama. Entenda isso. Deus não só ama. Deus é amor. Ele é a essência do que é o amor. Todo o amor verdadeiro flui dele como sua fonte última. Em outras palavras, são frequentemente associadas. Outras palavras que são frequentemente associadas com o amor de Deus, elas são benevolência, misericórdia, graça e paciência. Independentemente do que podemos pensar ou mesmo ouvir, o testemunho inabalável da Bíblia é que Deus é amor.
A Bíblia toda, ela dá o testemunho dizendo que Deus é amor. E aonde não há amor, não há presença de Deus. Aonde não há amor, não há a presença de Deus. Não basta a pessoa dizer que ela tem Deus, que ela é de Deus, sendo que não há amor nas atitudes, no comportamento, no tratamento com o próximo. A prova que uma pessoa está cheia de Deus é que as suas atitudes, o seu comportamento, flui o amor de Deus, o amor do Altíssimo. 1 João capítulo 4:8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha o quão profundo é. Aquele que não ama não conhece a Deus. Não conhece. Por quê? Porque Deus é amor. Está vendo os ensinamentos bíblicos que vai contra as atitudes e comportamentos de muitas pessoas que dizem ser de Deus e que entenderam o Evangelho que foi criado segundo a imagem e semelhança dela, que compactua com mágoa, com ressentimento. Enche o seu coração, meu querido irmão, do amor de Deus, das coisas do Senhor, porque esse é o primeiro caráter de Deus. O Senhor é misericordioso, o salmista disse, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Por isso, olha que bacana, anote aí, depois você confira na sua Bíblia, Isaías 30:18, está escrito: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém. Olha o que o amor dele faz. Faz ele esperar, faz ele se deter para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça e bem-aventurado todos os que nele esperam, porque um dia ele irá fazer justiça, como falamos ontem. Possa parecer tardar, mas a justiça de Deus virá sobre esse mundo, virá sobre os ímpios. Castigo eterno está às portas. Que o temor do Senhor acenda no seu coração. Então, primeiro atributo de Deus, Deus é amor. Segundo, Deus é santo. Agora você pode escrever aí nos comentários, por favor, Deus é santo. Escreva aí. Segundo atributo de Deus, para ficar aí frisado e anotado para as pessoas entenderem. Agora vamos falar sobre a santidade de Deus. Falamos que Deus é amor. Deus não apenas é amor, mas ele é santo. Deus é santo. A Bíblia nos ensina, escreva aí, por favor, Deus é santo. Você consegue escrever? Você consegue dizer isso? Você consegue expressar isso? Aí, agora no comentário, você consegue? Isso, faça como Constantino colocou, Deus é amor, e agora ele diz, Deus é santo. Por favor, escreva aí, Deus é santo. O seu Deus é santo? Pastor, meu Deus é santo. Então escreva aí, Deus é santo. A Bíblia nos ensina que Deus é santo. Em Isaías, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler? Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Eu estou abrindo aqui. Isaías 6. No versículo 3. Olha aqui que o profeta Isaías, ele diz: e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo,
santo e santo. 3 vezes santo. Você percebe aqui que o profeta Isaías, ele diz, e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo. Deus é 3 vezes santo. Olha aí a Santíssima Trindade. O meu Deus, o seu Deus. Você tem que entender isso. Ele é santo, santo e santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Entenda isso. Deus é santo. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Deus é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Não existe 1 milímetro em todo o planeta, em tudo aquilo que foi criado por Deus, que não exista a glória de Deus. A presença de Deus. E essa presença, ela está aí agora com você. É isso mesmo. Você pode estar do outro lado do mundo. Você pode estar do outro lado do Brasil, como Constantino está aí. Deus, o Deus santo, 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 ele está aí com você. A glória dele está por toda a terra. E principalmente, andando sobre essa terra, nos corações dos seus filhos. Então, voltando aqui para o livro, o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro, escrito pelo Paul Washer, ele diz assim, olha, a palavra santo, a palavra comunica a ideia de ser separado, distinto, ou colocado à parte. Primeiro, preste atenção nisso. Com respeito a Deus, existem 2 significados importantes sobre santo. Primeiro, significa que Deus está acima de toda a sua criação. Ele está acima de mim, ele está acima de você, ele está acima de todas as religiões, ele está acima das nossas vontades, ele está acima de toda a criação. Está acima do céu, está acima da terra, do mar e tudo que foi criado e dos planetas. Entende isso? Você consegue entender isso? Deus está acima de toda a sua criação, sendo totalmente distinto de todo ser criado. Independente de seu resplendor, todos os outros seres na terra e no céu são meras criaturas e só Deus é Deus. Só Deus é Deus. Você consegue dizer isso? Só Deus é Deus? Então diga aí nos comentários. Só Deus, pastor. Só Deus é Deus. Um detalhe. Ele é separado, intranscendente, incomparável. O nosso Deus, só Ele é Deus. E Ele é, olha só, Ele é transcendente e incomparável. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que Ele está acima. Ele está separado. Ele está acima e separado do quê? Ele está acima e separado da corrupção moral de sua criação. Deus está acima da corrupção moral de sua criação. Porque a sua criação se corrompeu lá no Jardim do Éden e de lá para cá, o que mais o ser humano sabe fazer é cometer corrupção consigo mesmo e com o próximo. O ser humano, como nós lemos ontem em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos.
Então, a santidade de Deus, sabe? Deus não pode ter comunhão com o pecado. Você consegue compreender isso? Que Deus não pode pecar, Deus não pode ter prazer no pecado e Deus não pode ter comunhão com o pecado. Então Deus não está indiferente com o pecado da raça humana. Deus não está aplaudindo o mau comportamento e conduta de muitos seres humanos. Deus não está de mãos dadas com o pecado. Não há comunhão entre a luz e as trevas, de hipótese alguma. Então Deus é santo. No livro de 1 João, do 1 ao 5, está escrito: Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Eu estou te mostrando o Deus das Escrituras, que é amor, que é santo. Agora eu quero te mostrar que Deus, além de ser amor, ele ser santo, ele também é justo. E aí eu vou parar por aqui. Eu vou ler sobre esse atributo de Deus, o Deus justo. E vou parar por aqui e amanhã eu vou falar sobre o caráter da humanidade. Ontem falamos sobre o significado, a gente deu uma palhinha sobre o significado do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, sobre a importância ou o porquê, o significado dele ter vindo, ter morrido e ressuscitado. Hoje estamos falando sobre o caráter de Deus, porque não tem como você entender a importância do Evangelho na vida do cristão, numa igreja saudável, se você não entender o caráter de Deus e o caráter da humanidade. Então esteja conosco toda manhã. Se não, assista depois, mas você precisa estar atento e atualizado, porque senão você será uma presa fácil para falsos pregadores, falsos ensinos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não estava falando sobre uma verdade que vinha da boca do diabo. Consegue compreender isso? Porque hoje, infelizmente, eu falo isso com vergonha. Hoje é ensinado, eu digo isso, eu falei que eu digo isso com vergonha, porque foi o que eu aprendi a vida toda. Em acreditar na verdade, para ela me libertar, que não vinha das Escrituras, mas da boca do diabo. Em cultos de libertação, em culto de desobsessão, em cultos de descarrego. Então eu só acreditava e passei a acreditar ouvindo uma verdade que vinha da boca do pai da mentira. Você consegue entender isso? Muitas pessoas estão sendo enganadas pelo falso ensino sobre o Evangelho de Cristo. Pensa comigo. Elas precisam ir num culto que é semelhante a um ritual feito na macumba, na umbanda, na quimbanda, no candomblé dos deuses africanos, para a manifestação de algumas entidades, e ouvir dessas entidades a verdade. Olha como que... Por isso que Deus disse: meu povo sofre por falta de conhecimento das Escrituras. E nós buscávamos e levávamos as pessoas ela acreditar numa verdade
que vinha da boca do pai da mentira. Eu não consigo entender, hoje, eu não consigo entender isso. O quão ignorante eu era, espiritualmente falando. Mas louvado seja Deus que a sua graça me alcançou. A revelação do Evangelho. Louvado seja Deus. E outra, nós acreditávamos nessa verdade que vinha da boca do pai da mentira e ensinávamos, porque foram nos ensinados o seguinte: na igreja, no altar, ali o diabo é obrigado a falar a verdade. É mesmo? É mesmo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Satanás ele foi lançado do céu, ele levou a terça parte dos anjos. Diz as Sagradas Escrituras, não foi isso? Como que ele conseguiu convencer essa terça parte dos anjos a ficar do lado dele e a querer tomar o trono de Deus? Como que ele conseguiu? Mentindo, querendo denigrir o próprio Deus no céu, não é isso? Mas ele mentiu aonde? Pensa comigo. Isso mesmo. Ele mentiu no céu. E se ele mentiu no céu, ele não vai mentir dentro de 4 paredes que tem uma placa lá escrito igreja? Ele não vai mentir num púlpito chamado altar, que hoje nós entendemos que não existe altar. Por que, pastor, que não existe mais altar? Porque o véu se rasgou lá dentro do santuário. E o altar era para oferecer sacrifício pelos pecados. E Cristo Jesus cumpriu isso de uma vez por todas pelos nossos pecados. Entende? Então, ele não vai mentir em cima de altares de alvenaria, púlpitos, feito pelas mãos humanas? Vamos pensar, meu irmão, e tudo que o mal não quer que você pense, que você pare e você raciocine. Porque quanto menos você conhecer a verdade contida nas Escrituras, melhor é. Melhor é. É isso mesmo. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará, é a verdade das Escrituras, não a verdade vinda da boca do pai da mentira. Ponto. Vamos voltar sobre a segunda, ou o segundo atributo de Deus, que é sobre Deus é santo. Encerramos aqui. Terceiro atributo do Deus das Escrituras. Ele é um Deus justo. Você pode escrever aí, como o Constantino acabou de colocar? Deus é justo. Escreve aí nos comentários. Deus é justo. Deus é amor. Deus é santo. E agora Deus é justo. A palavra justo nos fala da essência moral de Deus. Escreva isso. Aí no seu bloco de notas, você que está acompanhando, você que está nesse momento de meditação conosco todos os dias, escreva aí. Escreva isso. A palavra justo nos fala sobre a essência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo. De acordo com as Escrituras, Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com o que ele é. Deus age de uma forma perfeitamente consistente com o que ele é. Não há nada errado ou incorreto na natureza de Deus e em suas obras. Ele nunca será, nunca mais esqueça disso, ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de injustiça contra ele. Suas obras
decretos e juízos são absolutamente perfeitos. As obras de Deus, olha só, as obras de Deus, os decretos e juízos são absolutamente perfeitos. Em Salmos capítulo 11, versículo 7, o salmista diz assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos contemplarão a sua face. Porque Deus é justo. Ele ama a justiça. Deus odeia a injustiça. Ele ama a justiça. Cuidado para você não viver cometendo injustiças. Deixa eu te dar um exemplo. Quando uma pessoa ela comete uma injustiça. Você sabe por que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca? Aí as pessoas dizem assim, para falar menos, para ouvir mais. Correto? Mas os nossos ouvidos, eles servem como uma balança. A balança. Toda vez que você e eu damos ouvidos ou ouvimos apenas uma pessoa contar o lado da história e tomamos decisões precipitadas em cima apenas do que ouvimos de um lado, nós já estamos cometendo injustiça. Nós temos que ouvir o outro lado. Todas as vezes que você for tomar alguma decisão, ou você ouvir algo, por isso que quando eu vou atender um casal, eu quero atender os dois do que um só. Porque quando você atende uma pessoa, ela vai falar o lado dela, a versão dela. Ela vai te convencer que ela está certa. Ou ele está certo. Mas quando está os dois, então você ouve os dois lados. Quando você ouve um lado só, você está cometendo uma grande injustiça. Por exemplo, você está ouvindo, nos últimos tempos, falar sobre o Evangelho de Cristo Jesus. E você a vida toda ouviu falar sobre a lei, ouviu falar sobre o Velho Testamento, pouco do Novo Testamento. Será que você não teria que parar um pouquinho para dizer o seguinte: deixa eu entender o que essas pessoas estão falando sobre a graça, o Evangelho de Cristo. Porque se você tomar atitude, ouvindo apenas um lado, você trará para você consequências que você não gostaria de ter trazido. Então Deus é justo. A justiça de Deus não apenas descreve o caráter de Deus, mas também a relação dele com sua criação, especialmente com a humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus revelou a sua vontade para todos os povos através da sua criação. Isso você pode ver lá em Romanos capítulo 1, que Deus se revelou para todos os povos no início da sua criação, através de tudo que ele criou. E também através de sua consciência. Romanos capítulo 2, do 14 ao 16, você vai ver. Então Deus se revelou e vem se revelando para nós seres humanos, para a sua criação, primeiro através de tudo que ele criou, segundo, ele se revelou através da nossa própria consciência sobre o certo e o errado, e ele se revelou mais claramente por meio da sua palavra. O salmista diz isso em Salmo 19, do 7 ao 11. E esse Deus que é amor, esse Deus que é santo, 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 e que a sua glória está sobre toda a terra, ele é um Deus justo. E ele julgará cada pessoa de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles, com justiça. Ele virá um dia, ou melhor dizendo, virá um dia em que Deus julgará a todos de acordo com os mais estritos padrões de justiça
e equidade, recompensando o bem que é feito e o castigo, o mal. Para encerrar, devemos reconhecer que o julgamento de Deus sobre o homem não é injusto ou cruel, mas é uma apenas consequência do seu caráter justo, uma parte necessária do seu governo. Um Deus que se recusa a julgar a maldade não seria amoroso, bom e justo. Um Deus que recusa, um Deus que se recusasse a julgar a maldade não seria bondoso, ou amoroso, ou justo. Uma criação aonde, escreve isso, anote isso, uma geração, ou melhor dizendo, uma criação aonde a perversidade não fosse contida e julgada logo, se autodestruiria. Uma criação aonde a perversidade não fosse contida e julgada logo, se autodestruiria. Você já conheceu esse Deus? Eu quero encerrar fazendo essa pergunta para você. Você conheceu esse Deus? Porque uma coisa é falar de Deus, a outra, bem diferente, é você encontrar a sua glória na Bíblia. Quando Deus é verdadeiramente conhecido, toda a humanidade se torna como nada. O menor vislumbre de sua santidade nos humilha e ameaça nos desfazer. Mesmo em nossa condição original e imaculada, como Deus nos fez no princípio, éramos meras imagens e servos. Ele era o Deus Todo-Poderoso. No entanto, meus irmãos, desde então, decaímos para uma condição muito mais rebaixada por causa de nosso pecado contra ele. Isso é muito sério. Amanhã estaremos falando sobre o caráter da humanidade. Esteja conosco, 9h da manhã. Tá bom? Obrigado por você ter ficado conosco até este momento. Que o Deus que é amor, que é santo, 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 e a sua glória está sobre todo o planeta Terra, o Deus que é justo, ele esteja presente nesse dia na sua vida, hoje e sempre. Que você possa se aprofundar em conhecer esse Deus, através das Escrituras. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na sua vida hoje e sempre. Deus te abençoe, um forte abraço, vamos ficando por aqui, tá bom? Compartilhe o máximo de pessoas que você puder, convide elas para estar conosco. Desculpa um pouquinho, eu estendi um pouquinho hoje, me perdoe, mas eu entreguei para você aquilo que Deus colocou dentro do meu coração e da minha mente, à luz das Sagradas Escrituras. Deus te abençoe. Até a próxima. Com licença.